certinho, ó, primeiro vídeo de revisão da gente do ano, certo? Nesse primeiro vídeo de revisão, vocês vão notar que eu vou me ater mais em resolução de questões. Eu não vou rever toda a teoria, até porque é o seguinte, fera. Essa primeira aula que a gente teve foi uma aula mais de matemática. Então, eu prefiro que a gente revise fazendo questão do que a gente revise na teoria, certo? Até porque isso é muito prática. Tudo que a gente viu é muito prática. A gente tem que estar praticando sempre, fazendo questão, resolvendo, certo? Lembrando que a gente viu coisas como notação científica, ordem de grandeza. Então, isso é muito importante quando a gente for resolver questões, certo? Outra coisa também importante que eu quero ver com vocês e que eu vou relembrar assim que a gente começar a primeira aula, a gente tem alguns pontos específicos que falta ver ainda, que a gente falta falar. Agora, tudo isso é matemática, certo? Nada disso é física de fato. Como, por exemplo, transformações de unidades. Isso é muito matemática, mas para física é importantíssimo, certo? Então, ó, nessas questões eu vou resolver algumas questões de notação científica e ordem de grandeza, algumas questões também de proporção, para a gente também entender como é que funciona. E lembrando, é matemática pura e aplicada. Na segunda aula da gente do curso é que a gente começa pesado na física, certo? Mas lembrando que na primeira aula eu ainda vou ver esses pontos específicos aí de matemática, como unidades, transformações, alguns macetes para facilitar a vida de vocês, ok? Então, ó, resolvendo essa segunda questão, ela fala o seguinte. Lógico, não vou ler o texto todo, até porque esse texto ele tem umas informações que não são importantes para a questão, certo? Eu vou começar a partir daqui, ó, a partir dessa barrinha que eu acabei de desenhar aí na tua tela, fera. É o seguinte, ele fala que os colonos contavam entre 10 e 20 mil pessoas, certo? Aí, depois de parênteses, hoje o Brasil possui cerca de 200 milhões de habitantes. Essa questão, ele quer que tu escreva a ordem de grandeza da população do Brasil no atual, certo? No tempo atual, contemporânea, e ele quer também que tu escreva a ordem de grandeza, certo? Da população dos colonos da época, das colônias holandesas, certo? Então é basicamente o seguinte, na época das colônias holandesas, vou escrever aqui, ó. Na época das colônias holandesas, a gente tinha algo em torno de 10 a 20 mil habitantes. Vou usar o ponto médio disso aí, certo? Que seria 15 mil habitantes. Ó, 15 mil, certo? Beleza. Agora, na atualidade, a gente tem, ó, na atualidade a gente tem 200 milhões de habitantes, certo? Milhões de habitantes. Beleza. Aí, fera, vê se tu se lembra comigo. Eu vou reescrever aqui só pra gente lembrar. Falando de ordem de grandeza, quando a gente fala de ordem de grandeza, a gente tem que o número muito grande ou o número muito pequeno, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. A vezes 10 elevado a n, onde esse A, esse numeral A aqui, ele tem que ser um numeral entre 1 e 10, não podendo ser igual a 10. Ele pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10, ok? E o n, que é o expoente, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, ou seja, ele pode ser todos os numerais inteiros negativos ou positivos, e também o zero, beleza? Exemplos aí de números inteiros, sei lá, menos 100, menos 18, menos 35, mais 1 milhão, mais 136, mais 78 e por aí vai, certo? Beleza. Então, ó, primeiro, como ele quer a ordem de grandeza, certo? A ordem de grandeza. Lembra que a ordem de grandeza é só a base 10 e o expoente, certo? E lembra daquela regrinha do 3,16, certo? Por exemplo, vamos só relembrar rapidamente aqui. Se eu tenho 3,5 vezes 10 a nona. Se eu perguntasse a tu, fera, qual é a ordem de grandeza? Qual seria a resposta? 10 a nona mais 1, ou seja, 10 a décima. Professor, por que somou esse mais 1 mesmo? É só tu olhar para esse numeral daqui, ó, que eu estou circulando aí na tua tela. Se esse numeral daqui ele for maior do que 3,16, tu lembra que a potência lá em cima, certo? A potência do 10, ele vai ser somado mais 1, certo? Beleza? Lembra disso? Por exemplo, vou escrever um numeral aqui, eu vou escrever o numeral 20 mil. 20 mil. Escreve ele em notação científica aí, fera, por favor. Vai dar 1, 2, 3, 4 casas a menos, vira o 2, vezes 10 elevado a quanto? Vezes 10 elevado a quarta. Perfeito. Se eu pedisse a tu qual é a ordem de grandeza desse 20 mil aí, a resposta seria quanto? 10
a quarta. Perfeito, fera. Tu não vai somar mais um não, certo? Tu só somaria mais um se esse numeral 2 aí fosse um numeral maior do que 3,16. Perfeito. Vamos finalizar a questão, já basta de revisão, ó. Vou só passar um tracinho aqui para a gente não confundir, certo? Já basta de revisão. Então, ó, escreve 15 mil aí, fera, em notação científica. 15 mil, pessoal. Mil é como se fosse 10 elevado à terceira, beleza? Quem não gostou disso é só escrever 15 mil. E aí tu trabalha da mesma forma, certo? Ó, pegando 15 mil aqui, 15 vezes 10 à terceira. Ele não está respeitando essa regrinha aqui da notação científica. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que diminuir uma casa, ele vira 1,5. E se eu diminuo uma casa, eu aumento um expoente, fica 10 à quarta. Perfeito. Qual é a notação científica dele? 1,5 vezes 10 à quarta. Professor, e a ordem de grandeza dele vai ser quanto? Apenas 10 à quarta, já que 1,5 não é maior do que 3,16, ok? Vamos agora para 200 milhões. 200 milhões, eu posso escrever assim, ó, milhões é a mesma coisa que 10 à sexta, perfeito. Ou então, se você não gostou, escreve 200 milhões. E aí tu escreve 6 zerinhos, beleza? Tu tá notando que isso aqui é matemática pura. Eu não tô vendo quase nada de física aqui, certo? Então, ó, pegando o numeral 200 milhões aqui, ele não está respeitando novamente essa regrinha daqui da notação científica. Eu vou diminuir duas casas, porque ele vira 2. E se eu diminuir duas casas, eu aumento 2 expoentes. Vai ficar 10 à oitava. Perfeito, fera. Qual é a notação? Qual é a ordem de grandeza dele, né? Vai ser 10 à oitava. Lembrando que eu não aumentei 1 porque 2 não superou 3,16, ok, fera? Então, ó, qual seria a resposta? Ele quer na ordem atualidade e seguindo as colônias holandesas. Então, atualidade, a ordem de grandeza é 10 à oitava e as colônias holandesas, 10 à quarta. Perfeito. Isso está no gabarito letra O. Letra C. Aqui, ó. Letra C. Beleza, fera? É fácil, é tranquilo. Mas, ó, se tu errou, não se preocupe. Você tem que exercitar mais. Ó, errar é um passo importante para aprender. Quando tu erra isto, tu nunca mais na tua vida vai esquecer que tu errou e tu vai, a partir de agora, desse ponto em diante, vai começar a acertar esse tipo de questão. Por isso que é extremamente importante tu fazer exercício. Faça, fera. Faça exercício, não deixe de lado, ok? Então, ó, a próxima questão que eu vou fazer vai ser a questão 5. Ela fala o seguinte: o solenoide de muon compacto, enfim, novamente, eu não vou me ater a ler muito texto, até porque se tu já tentou fazer essa questão, tu tem a ideia mais ou menos do que ela pede, certo? E a gente vai andando juntos, ó. Eu vou ler a partir daqui, ó. A partir daqui. Ele fala: o rastreador e o calorímetro são suficientemente compactados para que possam ficar entre o ímã solenoidal do CMS, que gera um campo magnético de 4 teslas. Beleza. Então, essa máquina aí, esse CMS, ele gera um campo de 4 teslas. Professor, o que é esse Tesla aí que eu nunca ouvi falar? Desculpa aí o erro. Tesla. Esse Tesla, galera, é nada mais, nada menos do que a unidade da medição desse fluxo magnético aí, desse campo magnético, beleza? Massa. Aí ele fala, logo após a figura: considerando que o campo magnético da Terra, que parte da América do Sul, é da ordem de 30 microteslas, ó, micro, que é esse Uzinho aqui, Tesla. Professor, nunca vi esse Uzinho daí, esse micro não. Cara, na aula 0, quando a gente discutiu notação científica, ordem de grandeza, logo após tem uma tabelinha que eu quero que vocês decorem, certo? Alguns pontos ali. Infelizmente, essa tabela a gente tem que decorar. E essa tabela ela é importante porque ela fala o prefixo e a letrinha. Por exemplo, o prefixo micro e a letrinha U significa 10 a menos 6. Então, na verdade, esse 30 micro, na verdade, é 30 vezes 10 a menos 6. Um exemplo assim, vou só citar um exemplo. Por exemplo, 60 quilogramas, que é a massa de qualquer corpo aí que a gente analise. Esse prefixo aqui, quilo, que é esse casinho daqui, ele pode ser substituível por quanto? 10 a terceira gramas, beleza? É basicamente isso, é uma tabelinha cheia de prefixos que a gente tem que decorar qual é a potência de 10 que ela oferece pra gente, certo? Beleza. Então, ó, continuando, ele fala que é da ordem de 30 microteslas, o campo magnético gerado por esse MS é maior
que o dessa região da Terra aproximadamente. Ou seja, ele diz que esse campo daqui produzido pela máquina é maior do que esse campo daqui. De fato é. Se olhar numericamente, ele é muito maior. Ele quer saber quantas vezes ele é de fato maior. Beleza? Só para uma perguntinha básica e simples. Cara, se eu tenho R$ 10 na minha carteira e tu tem R$ 1 na tua carteira, se eu te perguntasse quantas vezes meu dinheiro é maior do que o teu, como é que a gente descobre quantas vezes? É só pegar o maior e dividir pelo menor. Aqui daria quantas vezes? 10 vezes. Eita, professor, não precisa nem fazer essa conta, né? Realmente não precisa. Mas aqui, dá para tu fazer de cabeça? Não. Então é só tu dividir o maior pelo menor. Toda vez é isso. Aí eu quero saber quantas vezes uma coisa é maior do que outra. Pega o maior e divide pelo menor. Simples assim. Então eu vou pegar o maior, que é 4, e dividir pelo menor, que é quanto? 30 vezes 10 a menos 6. Aí o cara pode estar se perguntando agora, um cara que ele não está muito familiarizado com a matemática. Ele pode dizer, professor, mas peraí, 30 não é maior do que 4? O numeral 30 é sim maior do que o 4. Só que vê, é 30 vezes 10 a menos 6. É como se tivesse 0,6 zeros e depois o 3. Entendeu? Então, ó, é muita casa antes do 3. Então, a gente tem que o número 30 vezes 10 a menos 6 é muito menor do que o numeral 4. Entendesse? Por isso que eu divido um pelo outro. Aí eu vou te dar um bisuzinho rápido. Ó, toda vez que tu está dividindo notações científicas, tu sempre pega o de cima e subtrai pelo de baixo. Mas se em cima não tiver nenhuma base de 10, não tiver nenhuma potência 10, como é que tu vai fazer? Vê como fica fácil. É só tu pegar o 10 a menos 6 e subir ele com o sinal oposto. Se ele é 10 a menos 6, ele vai subir 10 a 6. Perfeito, fera, só isso. E professor, e se fosse um mais? Se fosse 10 elevado a mais 6, ele subiria como? Ele subiria o oposto, 10 a menos 6. Tu entende agora? 10 a menos 6 sobe 10 a 6. Morreu. E aí é só fazer a continha. 4 sobre 30. Aí é só dividir. 4 dividido por 30. Vamos deixar essa potência aqui de lado, certo? Não vamos trabalhar com ela agora, não. 4 dividido por 30. Se tu fizer na tua calculadora aí, vai dar 0,1333 e por aí vai. Se eu não parar aqui, a gente vai até o infinito, certo? Beleza? Vezes 10 a quanto? 10 a sexta. Se eu quiser escrever isso aqui como um número normal, sem a potência de 10, o que é que eu faço? Eu não tenho 6 expoentes, então eu posso aumentar 6 casas. Quando eu aumento 6 casas, vai dar exatamente quanto? 133.333. Isso está na letra A, beleza? Ó, letra A. Tranquilo, fera. Essa questão ela é mais uma proporçãozinha que a gente faz e tal. Eu gosto dela porque a gente descobre esse bisuzinho aí que a gente pode subir já o numeral, o expoente, já no sinal oposto, lá para cima. E também a gente entende essa temática de quantas vezes um maior é maior do que um número menor. É só pegar o maior e dividir pelo menor. Beleza, fera? Eu vou fazer uma próxima questão. A próxima questão será a importante porque a gente aprende uma proporçãozinha matemática aí, certo? Basicamente regra de 3. Como eu disse lá no começo do vídeo, essa primeira aula da gente é mais de matemática, então, enfim, vamos resolver. Ó, é o seguinte, eu vou ler o texto a partir daqui, certo? Porque essa primeira parte ela não é importante para a questão. Ela fala o seguinte, ó, a produção brasileira do alumínio em 1985 foi da ordem de 550 mil toneladas. Tendo sido consumido 20 kWh de energia elétrica por quilograma de metal. Ou seja, 1 kg do metal demanda uma energia de 20 kWh. Perfeito. Continuando. O texto ele fica naquelas informações inúteis para a questão, certo? Então já vou pular para cá. Ó. Suponha que uma residência tenha objetos de alumínio em uso cuja massa total seja de 10 kg. Então, ó, essa residência tem 10 kg de alumínio, certo? E ele fala aqui, o consumo de energia elétrica desta casa é de 100 kWh. Então, ó, em um mês, certo? Que é o consumo dessa casa aí, ele deixa claro no texto, em um mês, essa casa usa 100 kWh de energia, certo? Beleza. Aí ele fala assim, sendo assim, na produção desses objetos, que objetos? Nos 10 kg de alumínio que tem nessa casa, utilizou-se uma quantidade de energia elétrica que poderia abastecer essa residência por um período de...
Ó, eu sei que 1 quilo demanda 20 kWh de energia. Os 10 quilos de alumínio que tem nessa casa vai demandar quanto? Vai demandar X, certo? O cara que já está mais à frente, ele já sabe que vai dar quanto? Já sabe que vai dar 200 kWh, certo? 200 kWh. Beleza? Só é tu fazer a regra de 3. Esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Cara, quando eu fizer isso, deu 200 kWh. Ou seja, a energia que a indústria gastou para produzir esses 10 quilos de alumínio foi 200 kWh. Se a casa com um mês gasta 100 kWh, com 200 kWh, a casa vai demorar quantos meses para gastar toda a energia? Exatamente, 2 meses. Porque se cada mês é 100 kWh, então 2 meses vai ser o dobro, 200 kWh. Beleza? Que é justamente o que ele quer. Ele quer saber, ó. Vê, basicamente, ele diz, ó, com essa quantidade aí de energia que foi gasto para produzir os 10 quilos de alumínio, essa casa passaria quantos meses gastando essa energia? Calculei essa energia, deu 200 kWh. Então, se a casa gasta 100 em um mês, 200 ela vai demorar 2 meses. Então, letra B. Beleza, fera? Ó, essa primeira aula é uma aula mais de matemática, certo? Lembrando que no começo das aulas eu vou ver muita unidade, vou ver muita transformação, então se atenha a isso, fera. Tem algumas questõezinhas que precisam desse conhecimento matemático mais a fundo. Como eu disse, física aí é praticamente zero, é mais matemática. Então vamos fortalecer a matemática para a gente cair de cabeça na física. Beleza, fera? Então um abraço e até os próximos vídeos.